noite, paz seja convosco. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 10. 1 Coríntios 14, versículo de número 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Feche teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos na tua presença. Ó Deus, primeiramente para louvar o teu nome, para exaltar a ti, para te adorar, ó Deus, na beleza da tua santidade. Pai de amor e Deus de graça, fala conosco, ministra em nosso coração, nos dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Pai, que tudo que nós falarmos seja de acordo com os princípios da tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Esse texto fala que existem muitas vozes, mas nenhuma delas sem significação. Paulo está se referindo aos dons espirituais. Paulo está se referindo às manifestações do Espírito Santo e à voz que nós precisamos ouvir. Nós precisamos começar a dar um basta nas vozes do passado. Nós falamos sobre esse tema na primeira parte, hoje é a nossa segunda parte, e nós precisamos ouvir exatamente a respeito daquilo que o Espírito Santo tem falado conosco. Se Deus lhe trai para a presença dele, é porque algo novo ele quer fazer na tua vida, porque Deus não faz nada que é velho. A Bíblia diz que a palavra dele se renova a cada manhã, diga amém. Se a palavra de Deus se renova a cada manhã, nós também precisamos nos renovar, segundo o entendimento que Deus nos dá. Uma pessoa, quando está vivendo o caos, ela não consegue ouvir outras vozes, e o pior, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Quando ele fala calma, que vai dar tudo certo. Se organize, porque assim, quem tem que se organizar somos nós, não é o Espírito Santo, ele já está organizado, irmãos. O Espírito Santo já se organizou para nos abençoar. O Espírito Santo diz na palavra que ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento para nós fazermos aquilo que preciso for, para nós sairmos da situação de caos. Não importa o problema, a situação que você está vivendo agora, o que importa é a direção que você vai tomar. A direção que você vai tomar vai falar exatamente ao Deus que você acredita, ao Deus que você coloca a tua fé. Essa palavra fala que nós não podemos ficar dando vozes a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Nem todo mundo que lhe oferece o céu, tem o céu para lhe dar. Tem muitas pessoas oferecendo o céu, mas não tem. Oferecendo Deus, mas não tem. Ela criou um Deus para ela, mas ela não tem o Deus da emergência, o Deus da urgência. Ela não tem um Deus pessoal, aquele que ela carrega dentro dela. Um Deus que pode dar solução a todo e qualquer tipo de problema. Então, nós precisamos dar um basta às vozes do passado. Sabe aquela voz que vem para querer fazer com que a tua mente fique confusa? E Paulo, ele fala isso de maneira muito clara em Romanos 12, 2. É um texto muito convincente, porque todo o capítulo 12 de Romanos, Paulo dá ênfase às vozes que nós precisamos ouvir e as atitudes que nós devemos tomar segundo a mente. Mente é espírito, diga mente, é espírito. Deus não opera nas emoções, Deus opera no espírito, Deus opera na mente. E quando Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, ele fala sobre essa batalha que é contínua. Há uma batalha contínua e ela acontece na nossa mente. Por isso que ele diz, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que mudar o nosso entendimento em relação à situação que se apresentou diante de nós. Por algum motivo aquela situação se apresentou, ou por negligência, ou por uma permissibilidade, permitimos que aquela situação acontecesse, ou simplesmente por uma guerra espiritual, onde o inferno, onde os demônios se juntam para querer destruir um projeto que Deus tem na nossa vida. Fique calmo. Em qualquer uma dessas situações, se o inferno se levantar contra você, é para cair, amém?
Satanás, ele se levanta para cair. Ele já é um derrotado, e eu declaro sobre a tua vida que a unção, o poder sobrenatural do Espírito Santo, que vai vir sobre você, vai lhe dar poder, vai lhe dar sabedoria, vai dar entendimento para você sair em meio à situação conflitante, seja ela qual for. Se você permitiu, se permitiram, se colocaram você nela, não importa. Deus vai lhe dar saída. Quem está nessa fé, diga amém. Deus vai lhe dar esta fé. Agora você tem que calar as vozes do passado, porque essa batalha é todos os dias. Essas batalhas que nós ouvimos, elas são internas, ou seja, uma dúvida que nós temos. Será que agora Deus vai agir na minha situação? Ele vai agir, irmãos. Deus sempre age. Deus nunca, a Bíblia diz que o Senhor nunca iria desamparar os teus, e nós somos dele, diga amém. A igreja do Senhor Jesus. Um outro conflito que entra diante de nós é o medo. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Olha, quem acredita que Deus está no controle? Se Deus está no controle da tua vida, tudo que acontecer será para a glória dele. E às vezes você entra num conflito tão grande que você passa a se autocondenar. Uma autocondenação é uma experiência comum para muitas pessoas, para muitos servos de Deus. Sabe aquela pessoa que sempre fala, e nós mencionamos muito sobre isso durante esta série, Paz em Meio ao Caos, sobre aquela frase que a pessoa sempre diz: continuo lutando contra as vozes. Todos os dias vem uma voz diferente na nossa mente. Você começa a caminhar, está tudo bem. Você começa a caminhar, está tudo certo, está dando tudo certo. Daqui a pouco as coisas parecem que vêm para tirar o seu equilíbrio, mas você não pode deixar, porque você tem um Deus que lhe coloca de pé, mesmo quando você cai. Nós temos um Deus que nos fortalece quando nós estamos fracos, quando a nossa mente não corresponde exatamente àquilo pela qual nós somos chamados. O Espírito Santo vem com a sua força, o Espírito Santo vem com o seu poder, e as coisas começam a acontecer. As coisas estão passando muito rápido, irmãos. Nós já estamos no mês de outubro, olha aí, mês 10. Daqui uns dias já estamos aí falando: nossa, semana que vem, é Natal. Esse ano o Natal cai na quarta, né? Na quarta-feira. Daqui uns dias a gente começa a falar: nossa, já é Natal, já é ano novo, projeto de vida para 2025. As coisas vão passando. Só que hoje, hoje é dia 2 de outubro, sim ou não? Amanhã é dia 3. Amanhã vai ter novos conflitos, mas você vai solucionar. Quem está nesta fé? Amém? Você vai ter novos desafios. Quem vai enfrentá-los, diga amém. E vai ter novas conquistas. Quem quer? Todo mundo quer conquistar. Nós precisamos conquistar. Agora, nós não temos que olhar para as lutas contra essas vozes quando ela vem, porque ela vem para nos neutralizar, vem para nos amarrar. Mas nós temos que lutar contra elas. Nós precisamos ir para cima, porque Deus garante que a vitória será certa. A nossa vitória será certa. A sua vitória será certa. As nossas conquistas serão certas. Deus tem um propósito em cada luta que nós passamos. Deus tem um propósito em cada luta, em cada momento que você passa e vive. Agora, não é porque você está passando por uma luta que você vai perder, que você vai naufragar na fé, não. Pelo contrário. Nós precisamos compreender qual aquela situação, por que ela aconteceu. Então, tudo que acontece na nossa vida não é meramente uma luta que está na nossa cabeça, mas a palavra de Deus que nós lemos diz que passa por um processo de transformação. Mas lutai-vos pela transformação da vossa mente. Diga para o teu irmão: é a tua mente que precisa mudar. Ou seja, nós temos que alinhar os nossos pensamentos com a vontade e com as promessas de Deus. Pastor, o que é isso? Alinhar os meus pensamentos com as promessas e com a vontade de Deus. Espera aí, vamos lá. Deus tem uma promessa de salvação para mim e para você, sim ou não? Para minha casa e para a tua casa. Logo, se a palavra chegou em você, a salvação chegou na sua casa. Porque você é a condutora de salvação na sua casa. Deus nos chamou para levarmos a salvação para a nossa família. Agora, neste processo de transformação, nós temos que alinhar exatamente sobre esta promessa e esta vontade, ou sobre esta vontade e as promessas que Deus tem na nossa vida. Se Deus tem uma vontade, a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Ninguém vence Deus nos dar. E a Bíblia diz que Deus sempre vai dar infinitamente mais para nós, diante de tudo aquilo que nós pedimos e ou pensamos. Eu não leio em nenhum momento na Bíblia
que o povo de Deus ficou envergonhado ou foi envergonhado. Nenhum lugar. A Bíblia diz que em todo tempo, em todo momento, o Senhor entrou com providência. O inimigo vinha, Deus entrava com providência. O inimigo vinha contra Israel, o Senhor levantava um juiz, o Senhor levantava um defensor, o Senhor levantava uma pessoa forte. E neste tempo, eu declaro sobre a tua história, sobre a tua vida, você é esta pessoa forte que Deus está levantando para superar e fazer com que os problemas sejam solucionados através da sua vida. Quem está comigo, diga amém. Agora, o que nós temos que fazer? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 5, aponta o caminho que nós precisamos fazer para mudar no nosso entendimento, a nossa mente, transformar exatamente aquilo que se levanta contra nós. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos, quando chega uma situação diante de nós pegamos aquele pensamento, aquilo que está nos norteando, aquilo que está trazendo perturbação, nós pegamos e levamos ele cativo o entendimento para onde? Para Deus. Nossa, eu estou com um pensamento. Esse pensamento é de Deus, esse pensamento é do Senhor. Então Deus nos mostra que nós precisamos levar o pensamento que é contrário à vontade dele, diante do tribunal. Quem é o tribunal? É Jesus. Irmãos, aprenda uma coisa segundo a palavra. Nós temos o poder de denunciar, diante do altar de Cristo, toda ofensa, toda acusação, tudo que for contrário à palavra dele. Então nós oramos e denunciamos, falamos, Pai, eu denuncio diante do altar esta calúnia, eu denuncio diante do teu altar esta injúria, esta difamação, eu denuncio diante do teu altar esta perseguição, estão lhe perseguindo. Você denuncia diante do altar e fala, Pai, coloco nas tuas mãos. E fique em paz, deixa Deus resolver. Fala, teu irmão, Deus vai resolver. Quando você assume esse posicionamento, você está dizendo para Deus que você depende dEle. Você depende da palavra dEle e depende das suas promessas. E quando você age dessa maneira, quando você faz dessa maneira, você está exatamente fazendo aquilo que Deus quer que você faz. Então, você passa a deixar de ouvir a voz do passado e você começa então agora a se organizar em meio ao caos. Diga para o teu irmão, se organize em meio ao caos. Salmos 13, estrofe de número 5. Seja uma pessoa organizada. É fácil organizar? A nossa vida é feita de fases, amém? O Senhor, quando fez os céus e a terra, Ele organizou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e cada dia Ele fez algo. Por que nós queremos fazer tudo de uma vez só? Uma pessoa organizada, ela ganha, ela encurta o caminho. Enquanto uma pessoa desorganizada, ela vai fazer a mesma coisa várias vezes. Por quê? Porque ela é desorganizada. Mas quando a pessoa se organiza diante de Deus, segundo a palavra, ela passa a ser então uma pessoa abençoada mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma situação difícil. Olha lá, mas eu confio na tua benignidade, na tua bondade, na tua salvação se alegrará o meu coração. O que o salmista está falando? Não importa o que esteja acontecendo, eu confio na bondade de Deus. Quando você passa a confiar na bondade de Deus, você sabe que os passos que você vai dar e que o dia que se aproxima vai ser melhor que o dia anterior. Você sabe que as horas que se aproximam serão melhor do que as horas que já passaram. Você sabe que o melhor de Deus ainda está por vir. Quem está comigo? O melhor de Deus. Então você viveu até agora o mais ou menos. Diga para o teu irmão, até agora você viveu o mais ou menos. Amém? Diga, o melhor ainda está por vir. Amém? Então o melhor ainda está por vir. E quando nós nos organizamos em meio ao caos, nós colocamos a ansiedade de lado. Por quê? A ansiedade, ela é um sofrimento muito frequente hoje na humanidade. E a ansiedade tem feito com que pessoas começam a perder os reflexos, né? Não pensa direito, a pessoa age de maneira abrupta e começa a ter problemas sérios na saúde.
A pessoa, ela não consegue dormir, ela fica muito agitada, ela começa a ter muitos problemas. Mas quando a pessoa, ela se organiza em meio ao caos, ela não tem como permitir que a ansiedade tome conta dela, porque ela vai ficar plena. Você tem que ficar pleno em minha situação, irmãos. Você tem que se organizar de tal maneira, você tem que ser uma pessoa, para no momento que o problema chega, tranca o seu rosto, vai para cima e resolve. Mas não adianta você ficar ansioso e não ter para onde correr. Fica ansioso sem poder fazer nada. O salmista diz que ele confia na benignidade, ele confia na bondade de Deus. Então, nós não temos que viver só uma fachada de tranquilidade, nós precisamos viver a tranquilidade. Porque muitas pessoas que às vezes vivem na fachada da tranquilidade, existe uma dor, um doer dentro da pessoa que nunca cessa, nunca há um alívio. E nós precisamos sentir esse alívio na palavra, na promessa da palavra. Ou seja, não podemos ignorar os sinais. Diga para o teu irmão, não ignore os sinais. Amém? Esteja atento aos sinais. Há pessoas que dão outro nome. Há pessoas que falam assim, você não pode afogar suas mágoas, você não pode permitir que as coisas não desapareçam assim, da noite para o dia. Exatamente, nós temos que estar atento a alguns sinais. Por que eu estou acelerado? Por que eu estou querendo as coisas tudo mais? Por que eu estou fazendo isso aqui? Não, vai devagar. Quantos cômodos tem a sua casa? Às vezes, quando eu casei, só tinha 2, né? 3 com o banheiro, era quarto, sala, cozinha num lugar, e um balcãozinho de madeira que eu fiz, onde tinha a cozinha. Então a minha casa era o quarto e cozinha, era o quarto, e você fazia assim, você enxergava a cozinha, não fazia assim de longe, era assim porque era bem pertinho. Normalmente os quartos têm, as casas, né, hoje eu moro em apartamento, já morei em casa depois também, casas maiores e apartamento também. Então, quando você tem um cômodo, né, para você, está o seu quarto, está a sala, né, está a cozinha, está o banheiro, está outro quarto, tudo tranquilo. Mas quando é tudo no mesmo lugar, imagina, você tem que ser uma pessoa muito bem organizada, sim ou não? Para não ficar uma bagunça. Quando eu fiz escola militar, no meu alojamento eram 60 pessoas, então você imagina, 60 homens, né? Isso eu estou dizendo de um lado, tá? Era 60 homens de um lado, era guarda-roupa. Era guarda-roupa no meio, desse lado, guarda-roupa do outro lado e mais 60 homens do outro lado. E era para todo mundo chegar, dava um horário, todo mundo tinha que estar já na cama, e deu aquele horário, queira ou não, tinha alguém, às vezes era eu, às vezes era outro, passava pelo 120. Cada dia era um que se organizava. Deu 22, luz apagada. E do lado de fora ficava um cabo de dia. Se as pessoas ficavam ali, aquela pessoa que ficava do lado de fora, ela já estava aloprada, né? Porque ela tinha que ficar a noite inteira só acordada. Então ela estava louca para pegar alguém, meter a caneta para a pessoa ficar presa. Então, o meu alojamento o nosso alojamento era o alojamento 61. E nós falávamos que era o 61º BP Choque, batalhão de choque. E quando nós começávamos a fazer bagunça, aí o cabo de dia que estava lá, entrava ele, porque assim no corredor do lado de fora, eram vários alojamentos. Então eu ficava ali uns 12 cabos de dia. E vinha uns 3, 4, abria a porta e falava assim, fica quieto. Aí alguém gritava assim, está todo mundo quieto aqui, apaga a luz, porque eles acendiam a luz, né? E todo mundo fingia que estava dormindo e começava a gritar, apaga a luz, quem acendeu a luz, apaga a luz. Aí a pessoa falava assim, vocês estão com gracinha, nós vamos entrar aí, nós vamos solucionar, nós vamos acabar com essa farra. Aí a gente falava assim, olha, ninguém entra aqui. Nós éramos o alojamento mais organizado. Ninguém entrava no nosso alojamento sem pedir permissão. Olha que coisa maluca, né, irmãos? Se a pessoa não pedisse permissão, a gente deixava entrar até o meio do alojamento, mas e para sair? Porque quando entrava até o meio, todo mundo pegava um travesseiro. Imagina, 120 pessoas com travesseiro. E a pessoa, até chegar à porta, ela tomava muita travesseirada. Muita travesseirada. Aquilo virava um caos. Alguém causava o caos ali.
Alguém fazia com que ele conseguia comandar as outras pessoas para que o intento acontecesse. E vinha de todo tipo de gente lá, irmãos. Veio os professores de luta marcial, veio todo mundo. Ele chegava assim, tem que pedir permissão para entrar aqui. Tem que pedir, chefe. Se não pedir permissão, tem problema. E eles não acreditavam, e eles entravam, irmãos, entravam para apanhar. Quando a gente se organiza em meio ao caos, pode ser a autoridade que for. Pode ser uma autoridade do inferno que tente delegar contra a tua vida. Uma pessoa organizada, ela vê de longe quando o inimigo chega. E eu quero profetizar esta unção sobre a tua vida. Que quando o inimigo vier como ladrão, você vai detectar. E você vai conseguir sair dessa situação com o motivo certo, de maneira não aparente, mas resolvendo o problema que vier nas tuas mãos. Então esse texto, esse salmo fala exatamente isso. Porque nós somos criados, irmãos, para vivermos um mundo melhor do que esse mundo que nós estamos agora. Nós não fomos criados para viver em meio ao caos. O caos aconteceu no Éden. Exatamente, num lugar que estava organizado, e o ser vivente foi lá e desorganizou. Quem é que está tentando desorganizar a sua vida? Quem é que está conseguindo desorganizar a sua vida? De quem o celular que você tem? De quem é? É teu ou é de outra pessoa? É seu, sim ou não? Pode ser que você esteja pagando ainda, mas é teu. Aquele número que está no celular, de quem que é? Por que você se permite, às vezes, pessoas chatas ficarem falando com você no teu WhatsApp, sendo que o teu WhatsApp é teu? Não atende. Não responde. E quando você responder, responde aquilo que a pessoa não quer ouvir. Aquilo que a pessoa não quer ler. Porque tem muita gente que é dono da razão dela. Mas não diante dos fatos e diante da Bíblia. Porque uma coisa é eu ter a minha razão. Outra é o que a palavra de Deus fala. Sim ou não? Então, como nós temos a nossa organização, porque a falta de organização ela vai gerar ansiedade. Por conta do quê? Do inesperado. Então, você tem que ter o teu tempo. Você quer ter uma vida tranquila? Comece a colocar regras. Deu determinado horário, coloque o teu celular longe de você. Coloque ele para carregar. Se você ficar até altas horas no celular, atendendo o WhatsApp, atendendo o Instagram, atendendo o Facebook, você pode ter uma tristeza que você não tinha. Você pode ver uma notícia que poderia ter visto no outro dia, e você viu aquela notícia que agora está te deixando triste, está te deixando nervoso, e não era para você ver aquela hora, você se permitiu. Mas de quem que é o celular? Da pessoa que mandou a mensagem para você, ou era teu? Às vezes a pessoa manda uma coisa ruim para você, e fala assim, nossa, mas eu mandei ontem para você, e você só respondeu agora. Aí você responde para ela, porque eu tenho vida e tenho família. Então a pessoa que tem vida e que tem família é diferente de coisas urgentes, sim ou não? Há coisas urgentes que acontecem, que nós precisamos resolver e solucioná-las, mas nós temos que vigiar, para que a ansiedade não tome conta de nós. Diga para o teu irmão, vigia, para que a ansiedade não tome conta da sua vida. E quando essa ansiedade chega, quando ela vem diante de uma pessoa, ela pode vir, nós mencionamos aqui, pelo atraso de um ônibus, quando nós perdemos a noção, o controle daquilo que nós precisávamos fazer em determinado horário e não vem. É quando uma pessoa fala assim, ó, eu vou te mandar, sabe, você vai fazer uma reunião, e a pessoa, vou te mandar um link da reunião, e ela não manda, a reunião é tal hora. O problema não é teu, que não recebeu o link, o problema é de quem não mandou. A pessoa não pode cobrar alguma coisa que ela não fez. E você não pode se cobrar baseado naquilo que os outros não fizeram. Você tem que se cobrar daquilo que você deveria fazer e não fez. E quando nós fazemos assim, nós começamos a silenciar as vozes do passado. Nós não damos legalidade para o inimigo agir. Nós não permitimos que o inimigo venha tomar a atitude que é para nós tomarmos. Nós tomamos atitude, nós delegamos, dirigenciamos sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós vemos, e não importa se uma pessoa não tem esperança. Quem tem projeto aqui? Quem tem sonhos? Quem acredita que até dezembro pode ser abençoado com um projeto de vida? É você que tem que acreditar, não são as outras pessoas.
É você que precisa fazer por onde, não são as outras pessoas. Você tem uma habilidade, você tem que conhecer da tua habilidade. Você tem uma instrução, você tem que conhecer sobre ela. Pode ser que tenha alguém que faça até igual a você, mas não melhor. Quando nós nos colocamos na posição pela qual Deus nos chama, Ele nos garante a conquista e nos garante a vitória. E seremos vitoriosos sempre. Quem está nessa fé, diga amém. A vitória está conosco. A vitória é o nosso nome. Amém? A vitória tem que ser o teu sobrenome. A conquista tem que ser o seu outro nome. Porque nós chamamos para conquistar. Nós fomos chamados para este tempo agora, onde Deus vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado, baseado naquilo que nós iremos conseguir, baseado no que nós apresentamos diante do altar de Cristo. E se nós apresentarmos e Deus ver, se o Senhor olhar e ver que aquilo é para nós, o Senhor vai abençoar e nada vai nos impedir de sermos abençoados. Então, em meio ao caos, comece a ouvir vozes de Deus sobre a tua vida. Dá um basta nas vozes do passado e eu tenho certeza que em meio ao caos, se você se organizar, você será uma pessoa muito abençoada. Quem crê nisso, diga amém. Aplauda Jesus e glorifica o nome dele. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.